O Bolsonaro ele deu um chilique hoje numa entrevista para a Gazeta Brasil, mas foi assim, foi um chilique que ele atirou para todo lado. Atacou o Xandão, atacou o STF, atacou o TSE, atacou a Anvisa. Olha, no final só faltou o Bolsonaro arrancar a dentadura e jogar na parede. Eu acho que ele deve ter feito isso. E depois do que ele fez hoje, é melhor o Palácio do Planalto, é melhor a assessoria do Bolsonaro entrar em contato com o médico dele, porque ele deve ter ficado de rabo preso. E é bom também chamar um protético, porque ele deve ter quebrado a dentadura de tão chiliquento que ele estava hoje. Mas é claro que nós precisamos entender o chilique do Bolsonaro que ele deu hoje, porque não foi um chilique que ele deu à toa, foi um ataque ao STF, um ataque à Anvisa, mas nós temos que entender o canal de comunicação que o Bolsonaro utilizou para fazer esse ataque. E é claro que nós teremos, obviamente, reações, não por parte da Anvisa, mas por parte do STF, onde Bolsonaro é investigado. Você ficou curioso em saber mais sobre esse assunto? Eu vou contar tudo para você, obviamente, vou trazer aqui a interpretação, você vai poder discutir comigo aqui nos comentários, mas principalmente lá no canal de lives. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos lá no canal de lives, o link está aqui na descrição, basta você clicar, se inscrever, ativar as notificações e também deixa o like aqui no canal. É muito importante para propagar o vídeo. O que nós temos que entender inicialmente é que o Bolsonaro ele estava concedendo uma entrevista para a Gazeta Brasil. A Gazeta Brasil ela é um portal bolsonarista. Isso é óbvio, nós temos que entender isso. E o Bolsonaro ele sabe muito bem como dialogar com o público dele. E o Bolsonaro, que já não é adepto a se comunicar com todas as pessoas, mas somente com o público dele, independentemente do meio de comunicação onde ele estiver, pode ser uma conferência da ONU, ele vai falar pro gado, pode ser uma entrevista coletiva, ele vai falar pro gado. Em uma rede que é bolsonarista, era óbvio que ele iria usar um léxico, ele iria fazer tudo aquilo que ele gosta, como um bom bobo da corte que é, para animar ali a sua plateia, e foi isso que o Bolsonaro fez. Vocês têm que ter em mente que o Bolsonaro precisa manter o gado dele ativado até as eleições. E mais ainda, Bolsonaro sabe que ele vai perder as eleições. Tanto é que ele já começou com o papo hoje mesmo na entrevista, falando se nós estamos falando aqui porque temos liberdade, mas se o Lula vencer as eleições, você como jornalista e eu como ex-presidente, já não poderíamos mais conversar ou ter essa liberdade que nós estamos tendo agora. Ou seja, um ato falho, mas ele sabe que vai perder. E mais ainda, não é só ser derrotado, é perder o foro privilegiado. Bolsonaro tem medo de ser preso e ele está usando da mesma estratégia que o Donald Trump usa nos Estados Unidos. O Trump está sendo investigado, eu sempre repito isso aqui para vocês. O Donald Trump está sendo investigado já há 3 anos por fraude nas empresas dele, fraude fiscais. Tanto é que ele foi chamado para prestar esclarecimentos junto com o filho e com a filha. E o que ele tem feito, inclusive, a respeito da investigação do Capitólio? Tudo isso é perseguição política. A corte está me perseguindo, os juízes estão me perseguindo, há uma perseguição generalizada da política, então eu não tenho nada. Todo esse julgamento é um julgamento enviesado porque eles querem me prender por motivos políticos. E é a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora. Na TV, na Gazeta Brasil, ele atacou o STF, atacou o TSE, o Xandão e o Barroso, dizendo que eles querem a volta do Lula, que eles estão fazendo o que eles estão fazendo para trazer o Lula de volta. E não somente isso, não é somente para criar a narrativa de um perseguido político quando ele for julgado lá na frente, mas também para evitar qualquer tipo de ação do TSE ou do STF para bani-lo das redes sociais. Eu fiz um vídeo para vocês ontem, eu mostrei o ativo que o Bolsonaro tem na quantidade de seguidores nas redes sociais. É maior do que todos os outros somados e muito além. Se você somar a quantidade de seguidores do Eduardo Leite, do João Dória, do Ciro Gomes, do Sérgio Moro e do Lula, chega a quase a metade do Bolsonaro. São 20 e poucos milhões, enquanto o Bolsonaro tem 42 milhões. E aí você vai falar, ora, mas são robôs. Tudo bem, podem ser robôs, mas os robôs eles são importantes para que a mensagem do Bolsonaro possa ficar nos assuntos mais comentados do dia. Então ele ajuda a pautar a imprensa com os robôs. Então mesmo que sejam robôs, ele tem ainda assim um ativo muito importante e ele teme perder esse ativo eleitoral, como eu falei para vocês no meu vídeo de ontem. Mas deixa eu ler a declaração que o Bolsonaro falou sobre o Xandão e sobre o Barroso. Ele falou o seguinte: quem esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são?
Vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão? Por que eles não querem assim? Porque eles não querem assim. Porque eles têm candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente. Disse o Bolsonaro no Gazeta Brasil, falando que o Xandão e o Barroso, eles querem o Lula como presidente da República. E é claro que isso é uma grande bobagem que o Bolsonaro está falando, mas ele já começa a criar todo aquele movimento contra o STF porque ele estava se comunicando com o gado. E o Xandão falou assim, pô, não o Xandão, né, mas um ministro do STF, possivelmente o Alexandre de Moraes, em entrevista, ou uma ministro do STF em condição de anonimato para a revista Veja, falou assim, pô, nem voltamos de 2021 e já temos esse problema. Porque o Bolsonaro ele precisa novamente trazer essas pautas, essas discussões para o lado dele. Ainda mais que o Sérgio Moro tem feito ataques ao STF. Vocês esqueceram disso? Ah, o Moro está fazendo ataque. Além disso, o Moro está tentando pegar uma parte do eleitorado evangélico que está insatisfeito com o Bolsonaro. Porque a pesquisa Quest mostrou que a maior preocupação ou a maior insatisfação dos brasileiros com o Bolsonaro não é a pandemia. Porque a pandemia, agora que está todo mundo vacinado, o pessoal está mais tranquilo. A variante está correndo à torta direito, mas o número de mortos está pequeno. A preocupação ou a insatisfação do brasileiro hoje com o Bolsonaro é justamente a inflação, que, como eu falei hoje para vocês, ultrapassou a casa dos 10%, muito acima do teto da meta, isso em 2021. E os evangélicos, muitos deles, estão nas classes D e E, as mais afetadas pela inflação. Então Bolsonaro corre o risco de perder os religiosos para Moro e para o Lula, principalmente para o Lula, que entre o eleitorado evangélico é muito melhor avaliado do que o Bolsonaro. Então ele começa a fazer esses ataques ao STF para intimidar a corte a não bani-lo das redes sociais e também para criar e colocar uma narrativa na jogada. Agora, com relação à Anvisa, é uma questão de ego ferido, obviamente, do Bolsonaro. O Bolsonaro não gostou da humilhação pública, o Bolsonaro deu uma chorada publicamente sobre a carta do presidente da Anvisa e aí ele quis reagir para não ficar por baixo, porque o Bolsonaro ele é um covardão, né? Então ele tem uma autoestima muito baixa, muito frágil. Ele falou o seguinte: nós não temos aquela liberdade toda. Aqui não é um quartel, mas devemos zelar pela disciplina e hierarquia aqui dentro. Senão, não funciona. Ou seja, eu sou o presidente da República. A Anvisa tem que se submeter aos meus desejos. Mas isso não vai acontecer. E por que ele falou que aqui não é um quartel? Porque o presidente da Anvisa deu uma carteirada no Bolsonaro. Falou assim, eu sou um general, você é um João Ninguém. Então fica na sua mesmo você sendo o presidente. Então o Bolsonaro deu essa reagida. Não briguei com o presidente da Anvisa. Questionei sobre um assunto que tinha que ser questionado. A vacinação das crianças. E não é uma questão dos pais optar ou não. Os pais que não vacinarem os seus filhos, eles estão indo contra a lei, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque se uma autoridade sanitária coloca como sendo obrigatória o imunizante, o pai precisa imunizar o seu filho. Porque o pai, ele não tem o direito de colocar a saúde do seu filho, da sua filha, da criança em risco. Isso está previsto na nossa lei. Só ele e eu, mais ninguém, ou que seja, o questionamento que ele fez à Anvisa. De repente, está na imprensa essa questão, disse Bolsonaro. Por ocasião, quando se vive uma crise como essa, que temos problemas, quando se vai na respectiva agência, a gente não tem com quem conversar, porque cada senador, não são todos, quer indicar a sua pessoa para lá. Essa pessoa nem sempre atende aos interesses públicos, lamentavelmente. Opa, peraí, mas quem indicou o presidente da Anvisa foi você. Foi você, Bolsonaro. E ele continuou. Eu vejo o Tarcísio, vejo o Bento Albuquerque agoniados porque a respectiva agência está criando dificuldades. Para quê? Não sei. Novamente o Bolsonaro voltou a criar teoria da conspiração e querer intimidar a Anvisa, falando que a Anvisa tem interesses por trás. Ele não vai parar com relação a esse assunto do imunizante. Tanto que ele falou que a nova variante não mata ninguém e ela até é bem-vinda no Brasil. O que é uma grande asneira dita pelo presidente, que mais uma vez continua defendendo a imunização de rebanho. E a OMS já rebateu e falou que o vírus não é bem-vindo em lugar algum. E o Bolsonaro continuou. A Anvisa não disse qual antídoto para os possíveis efeitos colaterais. Por que eu falo possíveis? Alguns já existem por aí. Você não comprovou, mas existem. Aí, Bolsonaro falando para o seu gado, atacando a Anvisa, atacando o STF, todos aqueles que implementaram ou impuseram derrotas ao Bolsonaro nesse começo de 2021.
é muito difícil o general Barra Torres, o almirante Barra Torres no caso, né, ele reagir ao Bolsonaro. Ele não vai fazer isso nesse momento, ainda mais porque a carta dele, para algumas pessoas, passou do tom. Até mesmo para comandantes da reserva. Falaram, peraí, passou do tom essa carta que o Barra Torres fez. E ele não vai querer entrar em queda de braço com o Bolsonaro, ele não vai querer peitar o Bolsonaro mais uma vez. Bolsonaro vai continuar latindo, esse é o estilo dele, ele bate até cansar mesmo, é a política do confronto que ele sempre utilizou e vai continuar utilizando. Com relação à Anvisa, não vai ter mais nada por parte da agência. Agora, com relação ao STF, se eles quiserem peitar o Xandão, vai ser melhor estar preparado para o carecão. Porque ele é o Vin Diesel do STF e ele tem uma careca enorme. A carecafobia do Bolsonaro vai aumentar ainda mais.